Os presidentes francês e norte-americano concordaram em encontrar-se pessoalmente no final do próximo mês, em outubro, para discutir as consequências da criação do Pacto de Defesa entre Estados Unidos, Austrália e Reino Unido. Um acordo que gerou uma crise diplomática inédita entre Washington e Paris. Em deslocação aos Estados Unidos, Scott Morrison, o primeiro-ministro australiano, diz entender a decepção de Paris depois da assinatura do Pacto Estratégico AUKUS e do cancelamento do contrato do século com a França. No centro da discussão esteve o facto de, com a decisão de aceitar a tecnologia nuclear norte-americana, o governo australiano ter decidido cancelar um acordo que fez em 2016 com a empresa francesa Naval Group, que implicava a renovação da sua frota de submarinos a troco de 31 mil milhões de euros. O acordo militar do século da França, como ficou então conhecido. A França poderia ter antecipado estas manobras, aponta o economista e docente na Sciences Po, Pascal de Lima. O primeiro ponto é que os Estados Unidos querem criar uma coalição internacional contra a China e quer, portanto, encontrar aliados para ter poder na zona da Ásia-Pacífica e, portanto, poder ter o número mais elevado de aliados na zona do Pacífico e da Ásia para poder, claro, ter aliados contra a China no domínio comercial, no domínio militar, etc. E é a primeira razão. E a segunda razão é que os Estados Unidos querem também ter o poder económico, porque toda a gente sabe que no futuro, nos 20 próximos anos, a zona económica com mais potência vai ser a zona da Ásia-Pacífica e, portanto, querem afastar a França da zona. O AUKUS é, portanto, um pacto militar contra a China? É um pacto militar contra a China e com todas as consequências indiretas. Pacto militar contra a China, pacto militar para poder também ter o poder económico da zona. E a França, no meio desta parceria estratégica que junta Austrália, Estados Unidos e Reino Unido, está a ser muito criticada primeiro pela China, como referiu, mas também pela França. Sim, porque, portanto, a França jogou também um jogo um pouco ambíguo, porque a França deve ter normalmente os anglo-saxónicos e os americanos como aliados, mas além disso não conseguira ter isso. Portanto, o Joe Biden conseguiu afastar a França da zona da Ásia-Pacífica, desta coalição militar, e a França hoje está bem sozinha em relação às tensões geopolíticas, porque nem tem a Rússia com ela. E porquê é que a França reagiu tão mal a este acordo? A França reagiu mal, porque primeiro é o acordo de 50 mil milhões de euros de consequências positivas no domínio económico. Portanto, aquele contrato era um contrato realmente gigante e, portanto, isso é o primeiro facto. O segundo facto é que a França queria também ter essas consequências para a Naval Group em França, consequências no domínio do emprego, nem só na zona económica da Ásia-Pacífica, mas também ter emprego em França nas construções, portanto, dos submarinos. E terceiro, porque a França agora pertence à NATO e queria também ter esse poder dentro da NATO, uma retoma, de certo modo, da influência francesa, como havia antes com o general de Gaulle, e são 3 pontos muito negativos hoje para a França. A França, com este cancelamento por parte da Austrália, perde o contrato do século. É um grande vazio. Para a França é um grande vazio perder esse contrato económico de 50 mil milhões de euros. Eu acho que é o primeiro contrato ao nível dos impactos económicos, mas isso tudo era possível antecipar isso. Eu acho que o Macron sabia já há 6 meses que esse problema ia acontecer portanto, o problema é a falta de antecipação, a improvisação constante do governo francês. Bem, é outra questão, mas claro que é uma perda enorme no sentido económico, no sentido da influência geopolítica da França e, sobretudo, no sentido que a França agora está totalmente afastada, porque nem tem a ajuda dos europeus, dos alemães e dos suecos, que estava em concorrência nesse domínio, e nem tem, claro, a ajuda de um aliado histórico que é os Estados Unidos. E como é que fica esta aliança histórica entre a França e os Estados Unidos? Muito fraca agora. Eu acho que a França tem medidas de retorções, mas agora é um pouco tarde. Medida de retorções é falar talvez um pouco, bem, estrategicamente, um pouco talvez com a Rússia. Tentar encontrar rapidamente outros aliados, porque a Europa não tem, os Estados Unidos não têm, a Austrália não tem, etc. E a zona da Ásia-Pacífica agora ainda menos.
Portanto, e a outra possibilidade era de sair logo da NATO, porque eu acho que essa decisão de saída da NATO seria a vontade realmente francesa de uma sorte de retoma da independência militar, as suas próprias estratégicas, sem contar com um aliado que não é, como os Estados Unidos. Os presidentes francês e norte-americano conversaram ontem à noite por telefone para relançar negociações e conversações intensivas. Eles garantem que se vão ver no próximo mês, em outubro. Há dois comunicados de imprensa, o comunicado norte-americano e o comunicado francês, e o comunicado francês dá a entender que houve uma espécie de pedido de desculpas por parte de Joe Biden. Eu acho que esse meia-culpa norte-americano é completamente estamos no mundo da infância, é falta de maturidade, não há culpa nada. Isto é completamente pensado, estratégico e é uma real vontade de afastar a França da zona da Ásia-Pacífica e de tentar fazer com que o mundo anglo-saxónico tenha mais influência perante a crise da China, do coronavírus e dos 20 anos que vamos viver agora, que vão ser tensões geopolíticas com a Austrália, a Inglaterra e os Estados Unidos de um lado, a Rússia de outro lado e uma Europa completamente desunida. Eu acho que não há desculpa nenhuma. É incrível pensar que há alguma desculpa nesse domínio. Com a saída política de Merkel, Emmanuel Macron queria assumir o papel de liderança no seio da União Europeia. Como é que a França fica agora posicionada? Emmanuel Macron, que espaço é que Emmanuel Macron vai ter agora na diplomacia internacional? Tem que ter uma reflexão sobre os parceiros verdadeiros. Quais são os parceiros da França? Vimos no caso da concorrência económica em vários sectores, nem só o domínio naval, nem só o domínio dos submarinos, mas a Europa são países concorrentes da França, mesmo na União Europeia, porque a Suécia, por exemplo, a Alemanha, e mesmo na grande Europa, nem só na União Europeia, na grande Europa, somos todos concorrentes. Portanto, a França tem que pensar os seus parceiros particularmente na zona da Ásia-Pacífico. Bom, temos a Polinésia também, temos a Nova Caledónia, etc. E ainda temos uma zona de influência. Explorar essa zona de influência, tentar cooperar talvez com os aliados históricos dos Estados Unidos, mas temos que fazer muito cuidado, porque os Estados Unidos não são amigos. E sempre que houve social-democratas nos Estados Unidos, Roosevelt, Wilson, etc., sempre tomaram decisões contra a França. Portanto, temos que fazer muito cuidado com essa tentação de gostar sempre de sociais-democratas americanos que vão sempre tomar decisões contra a França. Portanto, eu diria, escolher uma zona de parceiros verdadeiros na zona da Ásia-Pacífica com a Nova Caledónia e com a Polinésia, etc. Tentar cooperar o máximo possível com os Estados Unidos, mas fazendo cuidado a certas coisas e, portanto, construir também na zona da América Latina, como fez muito bem em certos períodos a Espanha, para poder tentar encontrar outras zonas económicas. Era Pascal de Lima, docente na Sciences Po e economista, neste Magazine Vida em França, que está de regresso na próxima quinta-feira.